Boa noite. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre mudanças de estado. Nós falamos na última sessão sobre a fusão e terminamos falando sobre o regelo, com a experiência de Tyndall, que apresentamos, inclusive, um vídeo sobre o assunto. Agora, ainda dentro de fusão, vamos falar da sobrefusão ou superfusão. Tomando certas precauções, podemos resfriar um líquido abaixo de sua temperatura de solidificação, sem que ele passe para o estado sólido. Para conseguir verificar esse fenômeno, o recipiente que contém o líquido deve estar muito limpo. O líquido deve ser filtrado para eliminar partículas sólidas que possam servir de núcleos de solidificação. O resfriamento deve ser feito muito lentamente e qualquer abalo deve ser evitado. A introdução de um pequeno cristal da substância ou qualquer abalo já é suficiente para romper o equilíbrio e provocar a solidificação. O líquido superfundido se encontra no estado de equilíbrio meta-estável, ou seja, qualquer abalo acaba com o equilíbrio. Ao quebrar o equilíbrio, a temperatura eleva-se até o ponto de solidificação e o líquido solidifica parcial ou totalmente. Essa elevação de temperatura é provocada pelo calor liberado pela parte do líquido que se solidifica. Parece confuso, né? Consideremos o gráfico abaixo. Eu vou lá para o nosso quadro para vocês entenderem melhor. Depois eu volto aqui. Vamos aqui. Vamos imaginar o líquido, vai ser a água. Aqui vai ser o eixo temperatura. Aqui vai ser o eixo tempo. Vocês sabem que nas condições de temperatura, nas condições de pressão normal, a água vira gelo a 0 graus. Vamos imaginar que você tem a água aqui, por exemplo, a 20 graus. Se você resfriar essa água lentamente, sem deixar agitar, tomando aqueles cuidados especiais lá, de pegar a água, não deixar cristal, filtrar, patati patatá, você pode ir resfriando a água, resfriando. Quando chegar em 0 graus, que ela passaria para o estado sólido, ela não passa para o estado sólido. Você pode continuar diminuindo a temperatura e ela ainda continuar no estado líquido. Até, por exemplo, a menos 10 graus.
Então eu resfriei ela lentamente, sem deixar agitar, e consegui manter essa água no estado líquido, abaixo de 0 graus, que seria a temperatura que ela passaria normalmente para o estado sólido. Se por acaso eu agitar essa água, o que vai acontecer? A temperatura dela vai subir para 0 graus, que é a temperatura de fusão, de solidificação da água. E aí, chegando em 0 graus, ela solidifica totalmente ou parcialmente. Dependendo da situação, ela pode depois diminuir a temperatura até outra vez. O que acontece aqui? Nesse pedaço aqui, é a mudança de temperatura. Esse pedaço é um calor sensível. Esse pedaço está ocorrendo mudança de estado, total ou parcial. É um calor latente. Aquele calor sensível, dessa parte que está abaixo de 0, tem o mesmo valor daquele calor latente da mudança de estado, porque energia não pode surgir do nada, né? Nem desaparecer. Então há uma conversão ali de calor sensível em calor latente. Vamos ler ali que nós pulamos essa leitura. Consideremos o gráfico onde θF é a temperatura de solidificação da substância, que inicialmente encontra-se no estado líquido. O trecho AB, estamos retirando o calor da substância até ele chegar na sua temperatura de solidificação. Se o resfriamento for realizado dentro dos critérios referidos, quais são os critérios referidos? Tomando certas precauções para conseguir, o recipiente que contém o líquido deve estar muito limpo, o líquido deve ser filtrado, o resfriamento deve ser muito lento, sem qualquer abalo. Ok? Esses são os cuidados. Se o resfriamento for realizado dentro dos critérios referidos, poderemos abaixar sua temperatura substância, não solidificar. No nosso exemplo, o trecho BC está abaixo da temperatura de solidificação e a substância ainda não solidificou. Se o equilíbrio for quebrado, a temperatura aumenta até a temperatura de solidificação do gráfico CD e ocorre a solidificação parcial ou total. Então, aqui está a temperatura de solidificação. Não é aqui, tá? Aí eu fui abaixando a temperatura, abaixo da temperatura de solidificação. Aqui eu dei um abalo, a temperatura subiu e houve a solidificação parcial ou total da substância, ok? Então, esse fenômeno chama sobrefusão ou superfusão. Esse fenômeno é interessante. Aqui está escrito o que eu falei, né? Chamando de M a massa do líquido, e Mzinho a massa do líquido,
porque solidifica. Poderíamos falar que a quantidade de calor latente da solidificação tem o mesmo valor do calor sensível do trecho BC, que é esse aqui. É interessante observar que é mais fácil obter líquido superfundido quando o senhor trabalha com tubos capilares. O que são tubos capilares? São tubos muito fininhos. Isso explica a existência de vegetais em regiões onde a temperatura cai abaixo de zero. Se a seiva se congelasse, o vegetal seria destruído. Então, naquelas regiões muito geladas, as plantas conseguem sobreviver porque elas mantêm no estado líquido a seiva, mesmo abaixo da temperatura de solidificação. Ok? Muito bem. Com isso, terminamos a fusão e solidificação. Ok? Vamos prosseguir. Vaporização, que é líquido para vapor, e liquefação, que é vapor para líquido. A vaporização pode ser de 3 tipos: ebulição, evaporação e calefação. Nós vamos falar de cada uma separadamente. A ebulição é água fervendo na panela, a evaporação que acontece o dia inteiro, e a calefação é, por exemplo, quando você joga uma gota d'água em cima de um ferro de passar roupa que está numa temperatura bastante elevada. Mas antes de falar disso, vamos explicar o que é pressão de vapor. Pela teoria cinética, as moléculas da superfície livre de um líquido possuem uma tendência de passar para o estado de vapor. Então, se você tem uma gota d'água, uma poça d'água no chão, ela não vai ficar lá para sempre, né? As moléculas daquele líquido, devido à sua energia cinética, elas tendem a sair do líquido e passar para o estado de vapor. Vamos considerar um líquido preso em um recipiente fechado, mantido numa temperatura constante, que possui um manômetro, que é o aparelho de medir pressão. Está aqui na figura 1, são 3 figuras. Figura 1, o líquido está aqui dentro desse recipiente, fechado. Aqui é o manômetro. Que é o aparelho de medir pressão. Aqui é o líquido. Aqui é vapor. As moléculas do líquido vaporizado chocam-se com as paredes do recipiente, com a própria superfície do líquido, e exercem uma pressão. Essa pressão é chamada pressão de vapor do líquido. E o vapor é chamado vapor seco, ou não saturante, ou não saturado. Quanto maior for o número de molécula vaporizada, maior será a pressão de vapor. Com o passar do tempo, mais moléculas vaporizam, aumentando a pressão de vapor e diminuindo o volume do líquido, conforme a figura 2. Então, aqui tem algumas moléculas de vapor dentro do recipiente. As moléculas vão saindo aqui, ó, virando vapor. Vai acumulando mais moléculas ali, ó, de vapor. E o líquido diminuiu de volume, porque parte dessas moléculas
se transformaram em vapor. Então, aumenta a pressão. O que é a pressão dessas moléculas? A pressão dessas moléculas são as moléculas, elas batem nas paredes do recipiente, inclusive no próprio líquido, né? Ela movimentando aqui, elas vão batendo e exercendo a pressão. Se eu tenho mais moléculas aqui no ar, mais choques ocorrerão com as paredes e o recipiente. Ocorrendo mais choque, eu tenho mais molécula, eu estou aumentando a pressão daquele vapor. E aquilo ali é chamado pressão de vapor. Ou, se você quiser, tem gente que chama, pressão parcial de vapor. E esse vapor que está ali é chamado vapor seco ou vapor não saturado. Tanto na figura 1 quanto na figura 2. Na figura 2, a pressão de vapor é maior do que na figura 1, porque eu tenho mais moléculas na forma de vapor. Entretanto, o número de moléculas da fase de vapor não aumenta indefinidamente, pois muitas voltam para a fase líquida. Elas também se chocam com a superfície do líquido, como eu falei. Essa tendência de voltar à fase líquida cresce com a concentração das moléculas vaporizadas existentes na fase de vapor. Aí tem molécula que sai, tem molécula que acaba voltando para o líquido. Haverá um instante em que o número de moléculas que passam para a fase de vapor é igual ao número de moléculas que retornam para a fase líquida, atingindo assim o chamado equilíbrio dinâmico. A pressão indicada no manômetro, que antes crescia, atinge um valor máximo, fica estável. A pressão exercida nesse caso é a maior possível para essa condição de temperatura. É chamada pressão máxima de vapor e o vapor é chamado vapor saturado ou vapor saturante. Então, vai chegar um momento, que seria a minha figura 3, onde atingiu a maior quantidade de moléculas que esse ambiente pode receber. Quer dizer que nos parou de sair molécula do líquido? Não. Mas para cada molécula do líquido que vira vapor, uma de vapor retorna para o líquido. Saiu mais uma, volta mais uma. Então eu atingi a maior concentração possível de moléculas de vapor daquele ambiente. Então essa pressão, a pressão foi subindo até chegar aqui. Quando chegar aqui, nós estamos na pressão máxima de vapor. E esse vapor é chamado vapor saturado ou saturante. Entenderam? É muito simples. É muito simples e importante você entender isso.
Eu tenho um recipiente. Coloco ali dentro um líquido. Coloco aqui dentro um líquido. Moléculas vão saindo desse líquido e se convertendo em vapor, ok? Que vai exercendo pressão aqui dentro. Essas moléculas vão batendo ali, exercendo pressão. Quanto mais moléculas sair, o nível do líquido diminui. E mais moléculas vão virar vapor, aumentando a pressão. Então vai saindo molécula, aumentando a pressão ali. Vai chegar um momento no qual saiu tanta molécula para o estado de vapor, saiu muita molécula que a pressão lá atinge um máximo. Quando atingir o máximo, nós estamos na pressão máxima de vapor. Ok? A pressão não aumenta mais. Por que a pressão não aumenta mais? Porque se sair alguma molécula do líquido para virar vapor, outra molécula de vapor retornará para o líquido. É a chamada pressão máxima de vapor. E o vapor é chamado vapor saturante ou vapor saturado. Ok? Isso aí acontece numa sala. Se você pegar uma sala, fechar a sala completamente, conseguir fazer ela ficar fechadinha, sem fresta, inclusive, na porta, na janela. Coloca uma vasilha com água dentro daquela sala, vai saindo molécula de água para o ar, virando vapor. Vai aumentando a pressão do vapor dentro daquele recipiente. Vai chegar um ponto em que o ambiente vai ficar saturado. Aquela água, a quantidade de água que está na vasilha não vai mais diminuir, porque se saiu uma molécula, volta outra molécula. Nós estamos na pressão máxima de vapor. Ok? A pressão máxima de vapor depende de dois fatores. Um fator é a natureza da substância. Quanto mais forte forem as interações moleculares, mais difícil será a molécula desprender para passar para o estado de vapor. Qualquer um sabe disso, né? O álcool sai do líquido muito mais fácil do que a água. O álcool é muito mais volátil, né? Então, para as moléculas de água se liberarem da fase líquida, é muito mais fácil do que a água. E depende também da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão máxima de vapor, porque a elevação de temperatura aumenta o estado de agitação das moléculas e favorece a evaporação. Se a temperatura é maior, mais agitadas estão as moléculas, mais facilmente elas se libertarão do líquido, passando para o estado de vapor. Agora nós vamos estudar o primeiro processo, sabendo isso, que é a ebulição. O que é ebulição? É você botar água para ferver.
como nessa figura aí que eu copiei do aula. É a vaporização tumultuosa, que se processa a uma temperatura determinada em toda a massa líquida, acompanhado da formação de bolhas. O líquido só entra em ebulição quando sua pressão de vapor se torna igual à pressão atmosférica do ambiente. Então, a ebulição é a água fervendo na panela. Então, gente, quando aquecemos um recipiente que contém o líquido, formam-se bolhas de ar no fundo dele. A pressão de vapor dentro dessas bolhas inicialmente é menor que a pressão atmosférica. Mas quanto mais aumentamos a temperatura, mais a pressão de vapor dentro das bolhas aumenta, até que se torne igual à pressão atmosférica ou mesmo maior, o que faz com que as bolhas subam para a superfície e o vapor seja liberado. Então, nessas bolhas que se formam, existe uma pressão aqui dentro. Inicialmente, essa pressão é menor do que a pressão ambiente aqui, pressão atmosférica. Como vai aumentando a temperatura, a pressão nessa bolha, ou nessas bolhas, né, vai aumentando. Quando a pressão aumenta demais, a bolha sobe, chega lá em cima e libera o vapor para a atmosfera. É isso que está escrito. Quando fornecemos calor para o líquido, aumentamos a energia de agitação de suas partículas. Elevamos sua temperatura. Entretanto, dependendo da substância e da pressão a que está sujeito, existe um limite de aumento de temperatura, além do qual a estrutura molecular do líquido sofre mudança. A partir dessa temperatura limite, a energia recebida pelo líquido é usado para a desagregação molecular e o líquido é transformado em vapor, ou seja, durante a ebulição, a temperatura do líquido permanece constante. Já falamos isso lá em calorimetria. Por exemplo, na pressão normal, atmosférica, eu aumento a temperatura do líquido da água até 100 graus. Quando chega em 100 graus, a temperatura estabiliza e começa a haver mudança de estado por meio da ebulição. Lembram disso? Fizemos até dever disso. Quanto maior a pressão exercida pelo líquido, maior será a sua temperatura de ebulição e vice-versa. Por exemplo, em Santos, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. E no Monte Everest, que é um altão, ele ferve a 71 graus. Isso aí é dado correto. Maior altitude implica em menor pressão atmosférica e, consequentemente, menor temperatura de ebulição. Veja no gráfico abaixo, P2 é maior do que P1, a temperatura de ebulição será maior. Essa é a curva da mudança de estado chamado vaporização. Do lado de cá é líquido, do lado de cá é vapor, vapor seco. Quer dizer, está na pressão parcial de vapor.
Na pressão P1, que é menor do que P2, a água ou outro líquido entra em ebulição na temperatura P1. Na pressão maior, vai entrar em ebulição numa temperatura maior. P2 maior do que P1, θ2 maior que θ1. Se for, por exemplo, Juiz de Fora e São João, como referência, aqui seria o Rio de Janeiro e aqui seria São João Nepomuceno. A pressão no Rio de Janeiro é maior do que a pressão em São João Nepomuceno. Por quê? Porque São João Nepomuceno é mais alto. Quem é mais alto tem uma pressão atmosférica menor. Então, em São João, a água, por exemplo, vai ferver nessa temperatura. No Rio de Janeiro, como a pressão é maior, vai ferver numa temperatura maior. Ok? Um líquido pode passar para a fase de vapor com aumento de temperatura. Então, se eu botar o líquido no fogo, aumentando a temperatura, ele vai sair do estado líquido para o estado de vapor. Mas posso também provocar diminuição da pressão. Se eu diminuir a pressão, diminui a temperatura de ebulição, ocorre a mudança de estado. Tem essa experiência aí que é muito interessante. Você pega uma seringa sem agulha, para não furar o dedo, que ela está tampada aqui, ó. Mete aqui um tampão, né? Pega uma seringa usando um medidor de volume e um termômetro. Coloque dentro da seringa 1 ml de água. Aproximadamente a 50 graus. Você precisa do termômetro para medir a temperatura da água. Tome cuidado para que não haja ar na ponta da seringa aqui. Tampe a ponta da seringa, enfie o tampão lá. Tampe a entrada da seringa com o dedão ou com outra coisa qualquer e puxe o êmbolo da seringa. Ao puxar o êmbolo, você perceberá que ao passar da marca de 200 ml, a água lá dentro fará bolhas. Por quê? Porque ao puxar esse êmbolo para trás, a água está sofrendo uma pressão. Ao puxar o êmbolo para trás, eu estou diminuindo a pressão em cima do líquido. Ok? Aqui, ó, tá a pressão. Aqui está o eixo temperatura. A curva é assim, né? Aqui é líquido, aqui é vapor. A seringa está aqui, com o líquido. Aqui é o êmbolo. Quando esse êmbolo sobe, a pressão em cima desse líquido diminui. Diminuindo a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição dessa pressão é essa. A temperatura de ebulição nessa pressão menor é essa. Então, eu consigo aqui fazer a mudança do estado de vapor, de líquido para o estado de vapor com diminuição da pressão.
Ainda falando dessa influência da pressão, a gente pode lembrar da panela de pressão, que está desenhada aí. Qual o objetivo da panela de pressão? É fazer com que a pressão aqui em cima do líquido fique maior, porque ela não deixa no início o vapor que sai fugir. Para o vapor fugir de dentro da panela, empurrar essa válvula empurrada para cima, né? Para o vapor fugir dali, tende a atingir uma pressão igual a 2 vezes a pressão atmosférica. A temperatura ali dentro, para isso acontecer, tem de estar por volta de 120 graus Celsius. Quando a panela está aberta, a água chega no máximo, na situação de pressão normal, a 100 graus. Não é? Lá dentro da panela, ela chega a 120 graus. Por que ela chega a 120 graus? Porque a pressão lá dentro é maior. A pressão aqui é maior. Essa válvula só libera o vapor para sair dali quando estiver por volta de 2 vezes a pressão atmosférica. A pressão normal é 1 atm. Ao nível do mar, onde a água ferve a 100 graus. Então, lá dentro, ela vai ferver a 120. Numa temperatura maior, você cozinhará os alimentos mais rápido. Para isso que serve a panela de pressão. Uma pergunta muito comum em prova, tá? Seria assim, deixa eu apagar isso aqui. Aonde, numa panela aberta, aonde o alimento cozinha mais rápido? No Rio de Janeiro ou em São João Nepomuceno, aonde que cozinharia o alimento mais rapidamente? Uma pergunta muito comum em prova. A gente sabe que a curva da ebulição é assim. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma pressão atmosférica maior do que São João Nepomuceno. Então, lá no Rio de Janeiro, a água vai ferver numa certa temperatura, 100 graus. Em São João, como a pressão é menor, ela ferve numa temperatura menor. Vou chutar. 98 graus. Você chute esse 98, tá? Bem, então, em São João você vai cozinhar o alimento a 98. No Rio de Janeiro, você vai cozinhar o alimento a 100. Onde é que vai cozinhar mais rápido? No Rio de Janeiro, porque você lá vai cozinhar numa temperatura maior. A título de curiosidade, a panela de pressão é baseada na marmita de papim. Foi o primeiro
a fazer construir uma panela de pressão foi o Papin, tá? Com isso, a gente termina a segunda aula teórica de mudanças de estado. Teremos mais aulas de mudança de estado, porque esse assunto é grande, tem muita teoria que pode cair em prova. Até lá!